Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. A gente vai falar sobre Thiago Maia, a possibilidade do volante deixar o Internacional. Falamos também sobre o aval dado pelo técnico Roger Machado para uma negociação. E claro, falamos também sobre uma saída que pode acontecer nos próximos dias. Você deixa o seu like nesse vídeo, por favor, também se inscreve aqui no canal, ajuda bastante na divulgação e no apoio aqui ao meu trabalho. Também ativa as notificações para não perder nada, nenhum novo conteúdo aqui no YouTube. Bora falar de Inter. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Como é que foi o fim de semana? Estive aqui presente com 2 vídeos. Hoje acredito que a gente volte à frequência diária aqui de vídeos do canal, 2 vídeos por dia, então já se inscreve e ativa as notificações. Bora falar sobre Thiago Maia, pessoal, que é um jogador que está já desde o início do ano tentando sair do Internacional. Teve aquela história com o Santos, vocês sabem bem o final, acabou não dando certo, ele ficou no Internacional, foi campeão gaúcho, mas foi reserva, na maior parte do tempo, não sendo uma peça muito utilizada pelo técnico Roger Machado. Pois bem, a informação do Lucas Dias, meu parceiro, que trouxe um vídeo ontem aqui no YouTube falando sobre isso, é que o Thiago Maia pode deixar o Internacional e que um time da MLS, da Liga Norte-Americana, estaria interessado no volante do Internacional. Também, segundo o Lucas, o Inter só aceitaria um negócio caso fosse parecido, caso os moldes fossem parecidos com o negócio que não deu certo com o Santos. Ou seja, com o time norte-americano pagando e assumindo a dívida que o Inter tem com o Flamengo. Até o Inter já pagou algumas parcelas desta dívida que estavam em atraso. Agora restam as parcelas que vão ainda vencer. Então esse time teria que assumir essas parcelas futuras e ainda recompensar o Internacional com cerca de 2 milhões de euros. Esse é o negócio que o Inter gostaria de fazer com o Thiago Maia, pelo menos nessa janela de transferências. Eu ouvi, pessoal, e conversei com algumas pessoas próximas ao Thiago Maia. A informação que eu tenho é que essa proposta, caso ela se efetive de fato, vai ser difícil do negócio sair, principalmente pelo aspecto financeiro. Eu ouvi, inclusive, de uma pessoa que dificilmente o mercado norte-americano chegaria no salário que o Thiago Maia está ganhando hoje no Internacional. E a Liga Norte-Americana, ela tem diversos tetos, né? Os times não podem gastar tanto um valor, tem um número X de jogadores que são que batem o teto, que ultrapassam o teto dos demais jogadores, então tem muitas regras específicas e realmente os clubes, mesmo tendo muito dinheiro, eles não podem colocar um salário muito alto para alguns jogadores. Se é o caso, por exemplo, do Thiago Maia. Então o jogador entende que aqui ele vai ter uma condição financeira melhor do que jogando na Liga Norte-Americana. A outra questão é, uma proposta ainda não chegou ao Internacional, não chegou nada oficial ainda ao Inter, apenas do campo da sondagem e da especulação no momento. Mas sim, chegando uma proposta nesses moldes que eu apresentei, parecidos do negócio que tinha com o Santos, aí o Inter cogita sim uma liberação. Hoje o Thiago Maia é um jogador que é caro mensalmente, é um jogador que o Inter também acordou de pagar um alto valor, 4 milhões de euros ao Flamengo, é um jogador que não vem dando essa resposta nesse nível. O Inter precisa de um jogador que dê uma resposta melhor. Então talvez, tendo esse valor à disposição do Thiago Maia, o Inter consiga contratar outro jogador que dê mais resposta. Também há um entendimento que a questão Santos, ela mexeu um pouco com o Thiago Maia, de que ele não consegue mais se envolver tanto assim com as coisas do Internacional, que ele deu uma desmotivada. E essa é uma leitura de algumas pessoas do próprio Inter. Então, não descartem esse negócio, mas repito, por hora só tem sondagem, só tem especulação, nada de muito concreto que tenha chegado ao Internacional sobre esse jogador. A janela ainda é longa, a gente vai ter um longo período aí, meses de janela aberta, então vai ter muita especulação ainda envolvendo esse nome, certamente, e o Inter está de olho no mercado e propostas que podem chegar por esse jogador. Falando, pessoal, sobre outro volante que está na mira, dessa vez do Internacional, e é um jogador que eu já falei várias vezes aqui no canal, mas que reforço aqui a informação.
o Roger deu aval para a contratação do volante William Arão. Essa informação foi trazida pelo pessoal do Vozes do Gigante. Eu já havia trazido uma fala de uma fonte de dentro do Internacional, dizendo inclusive algo muito parecido. A minha fonte disse o seguinte: olha, de 20 clubes da Série A, 19 querem o William Arão. Talvez ele tenha excluído ali o próprio Palmeiras ou Flamengo, enfim. Flamengo, inclusive, que já foi à casa do William Arão, foi campeão da Libertadores em 2 oportunidades. Então, o Flamengo, em uma oportunidade, acho que na segunda ele já tinha saído, não sei ao certo, mas enfim, foi campeão, multicampeão pelo Flamengo, campeão brasileiro, campeão também da Copa do Brasil. Então o Inter, de fato, está de olho nesse nome e o Roger deu aval para que a negociação comece a acontecer. O único porém dessa história, e que não é um acordo tão fácil, isso já foi inclusive revelado pelo José Olavo Bisol, que é vice-presidente de futebol do Inter, dizendo que o negócio não é fácil apenas por o jogador estar livre no mercado. Estar livre no mercado não é uma condição que facilita tanto assim o negócio. É claro que é mais tranquilo tu negociar com um jogador que não tem vínculo com outro clube, mas esse jogador ele também exige um valor. Então, se tu não paga para o clube, por exemplo, o Inter não vai pagar para o Panathinaikos da Grécia, que é o time que tem contrato com o Arão até o final desse mês, mas vai pagar para o jogador. Então talvez o que tu pagaria para o clube, tu acaba colocando na mão do jogador para que ele aceite jogar no teu time e assinar esse contrato estando livre no mercado. Então, basicamente a história é a seguinte: se o passe do jogador não pertence mais ao clube, ele pertence ao próprio jogador, que aí passa a negociar o seu passe. Então por isso que talvez não seja tão mais barato assim tu contratar um jogador livre no mercado, principalmente se tratando do William Arão, que é um jogador muito valorizado no mercado brasileiro, inclusive, como trouxe essa fonte que eu falei do Internacional, muitos clubes estão atrás desse jogador e posso garantir para vocês, o Internacional é um deles, mas como não é o único, pode ser que esse negócio fique muito caro e aí o Inter sai da jogada. O que se fala é na casa do 1 milhão, que o William Arão gostaria de ganhar mais de R$1 milhão entre luvas e salários por mês. Não é um salário irreal, pelo que se pensa hoje no futebol brasileiro. Tem gente aí ganhando 3 milhões, 2 milhões de reais por mês. Eu acho que o William Arão tem a sua qualidade. Agora, para o Inter, pode ser um salário fora da realidade. Se para Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Corinthians é um salário aceitável, para o Inter já começa a ficar um pouco caro demais. Então, por isso que essa situação ainda não avançou com muita rapidez. O Inter, claro, conversa com o empresário do jogador para tentar entender e mexer, quem sabe, nesses números do negócio. Mas, por enquanto, não há uma grande novidade. A única é que o Inter insiste e, com o aval do técnico Roger Machado, vai fazer um esforço para contar com esse jogador. E eu quero fechar esse vídeo falando sobre Kaique Rocha, que segundo a Rádio Gaúcha é um dos nomes que pode deixar o Internacional. Jogador que jogou apenas uma partida nessa temporada e entrou no final do jogo, no segundo tempo, quase nem foi utilizado e está fora dos planos do técnico Roger Machado. O que mais me chama a atenção nesse negócio é que todo mundo sabia que isso ia acontecer, menos o Internacional. Até no início do ano, quando se vazou essa informação sobre o Kaique Rocha, na primeira entrevista coletiva que eu estive presente, eu fiz questão de perguntar ao técnico Roger Machado, que era quem estava falando naquele momento, mas perguntaria para o D'Alessandro, para o presidente, para o Bisol, se estivessem numa entrevista, mas como não estavam, perguntei para o Roger. O que o Kaique Rocha agrega? Você gosta do Kaique Rocha? E o Roger fez vários elogios ao Kaique Rocha, dizendo que era um jogador que iria agregar. Depois, na apresentação do Alessandro, fez uma defesa, disse que o jogador tinha mudado, que o Inter apostava nele para ser um reforço importante. Ele não jogou. Então eu não estou conseguindo entender qual que era a ideia do Internacional com esse jogador, mas a princípio ele está à disposição do mercado. Se chegar algum clube, o Inter vai liberar este jogador. Não sei se o Inter não contava tanto com a ascensão do Vitor Gabriel, mas mesmo tendo o Vitor Gabriel como uma surpresa positiva, o Kaique Rocha não era a solução dos problemas do Inter e todo mundo sabia disso
menos o departamento de futebol colorado. Tá certo, pessoal? Eu volto ainda hoje para a gente atualizar o Inter aqui no canal com as informações que surgirem nas próximas horas, tá certo? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto num próximo conteúdo. Valeu e até mais!